Vamos meditar um pouquinho aqui em Provérbios nessa tarde. Provérbios 17, versículo 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Toda honra e toda glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Onde a palavra de Deus vem dizendo aqui em Provérbios, em todo tempo, né, as pessoas diz, né, amar os seus amigos, diz querer bem os seus amigos, né, ficam aí batendo nas costas, né, muitas vezes dizendo ser amigos e não são, né, com falsidades. Onde a palavra de Deus vem dizendo, né, é na hora da angústia que nasce um irmão, é na hora da angústia, na hora do sofrimento que muitas vezes estamos passando, né, por necessidades, precisando muitas vezes de uma palavra. É ali que nós vemos, né, que nasce um irmão, um amigo verdadeiro, né, aqueles que ficam ao nosso lado, aqueles que passam, né, pelo sofrimento, pela angústia e ficam firmes ali, né. Não é só na hora da dizer eu te amo, né, e na hora do vamos ver que viemos passar, né, muitas vezes por uma necessidade, por uma enfermidade, muitas vezes aonde vem a correr, né, aí é que a gente vê o verdadeiro amigo, né, que vira irmão, né, na hora da angústia, onde ele estende as mãos, que fica fielmente, né, com nós, nos ajudando ao nosso lado, né. Então a palavra de Deus diz, em todo tempo dizem que amam, né, seu amigo, ama o amigo, mas é nas horas de angústia, né, que vamos ver realmente quem é os nossos amigos, quem é que nasce, né, o nosso irmão ali através, né, da sinceridade, né. Muitos usam, né, de falsidade, dizem ser amigos, mas só da boca para fora, né, porque na hora que tu precisa se some tudo, né. Amigos diz que te amo na hora que tu tá com o bolso cheio, né. Amigos diz que estão do teu lado a hora que a mesa está farta, né. Tá, a hora que tu tá ajudando, a hora que tu tá junto ali, né, que eles estão muitas vezes aproveitando, né, da nossa inocência, da nossa bondade, né, mas amigos mesmo que diz, né, que amo, que na hora a gente vê que passa a ser até nosso irmão, né, na horas da angústia, na horas do sofrimento, né, que muitas vezes viemos passar, né, uma luta, que ninguém tá livre, né, enquanto estivermos nesse mundo, nós somos carne, nós somos seres humanos, né, então vamos passar por luta, né, por tribulações muitas vezes, por calúnias, né, porque o Senhor disse que nós não ia ser fácil, né, mas nós íamos passar por lutas, né, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar, né. Um dia tudo isso vai terminar, um dia tudo isso vai terminar lá no céu, onde nós vamos ter, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, né, não vai ter mais sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar, né, e é aí que nós vamos conhecer os nossos amigos, né, que muitas vezes diz que nos ama, muitas vezes diz que está com nós, né. É na hora da angústia, é na hora
das lutas, né, que estamos passando muitas vezes. Eu ou você nessa tarde, né, que vai olhar esse vídeo. Então é aí que a gente vê, né, que o amigo que diz que nos ama é nas horas de angústia, né, que vamos ver. E muitas vezes viemos, né, somos cheios de amigos que dizem ser amigos, né, na hora da angústia, que nós vamos ver, né, quem é e quem não é. E muitas vezes viemos passar só com nosso Senhor Jesus Cristo, que esse é fiel e verdadeiro, né? Esse está sempre junto com nós. Esse nunca nos deixa, né? Esse pagou alto preço por nós lá na cruz, né? Perdeu seu sangue, perdeu sua vida, deixou sua glória, desceu aqui, né? Para que hoje nós tivéssemos a salvação. Mas muitos, né? Aqui nessa terra dizem ser amigos, que nos ama, né? Conte comigo, mas na hora da angústia que nós vamos ver quem realmente é e quem realmente não é, né? Porque o Senhor nos mostra, Ele não deixa nada escondido. Então a palavra nos diz essa tarde, né? Na hora da angústia, na hora que nós estamos passando, né? Por as lutas, que nós vamos conhecer quem é e quem não é, né? Aonde aqui diz o coração alegre, né? É como bom remédio. Mas o espírito abatido seca até os ossos, né? Então, se teu coração está alegre, sincero nessa tarde, né? Na presença do Senhor, é como um remédio para outra pessoa, né? Tu vai passar alegria para aquela outra pessoa, né? Tu vai passar a verdade, né? Para aquela outra pessoa. Mas aqueles que são alegres, mas o seu coração, né? Estão contaminados, né? Longe da presença do Senhor. Isso será como fel, não será como remédio, né? Então a falsidade seca até os ossos, né? Como diz a palavra. Mas o espírito abatido, né? Aquele que está com o seu espírito abatido, longe de Deus, né? Longe do Espírito Santo, longe da presença de Deus, e esse seca até os nossos ossos, né? Por causa da inveja, por causa dos ciúmes, né? Por causa da falsidade, né? Então tudo isso vem a secar até os ossos, né? Então a palavra de Deus nos diz, né? O coração que é alegre, reto, né? Na presença de Deus, coração quebrantado, né? Esse serve como remédio. Mas a pessoa que está cheia, né? De invejas, de raivas, de ódio, né? De soberbas, de murmurações. Isso seca até os nossos ossos, né? Porque estão longe, né? Do Senhor. Então receba essas palavras nessa tarde, em nome de Jesus, medite nelas, né? Muitos talvez nessa tarde passando, né? Por esses mesmos problemas, essas mesmas dificuldades, né? Que na hora de seus bolsos cheios, estão cheios de amigos, né? Estão cheios de amigos sentados na sua mesa, né? Estão aí junto, comendo, bebendo, festeando, né? Estão contigo, mas na hora, né, da necessidade, na hora da enfermidade, que muitas vezes tu vai parar dentro do hospital, em cima de uma cama, né, em cima de uma maca, os amigos se somem, né, nesta hora que nós vamos ver, como diz na palavra, na hora da angústia, né, que é ali que nasce um irmão, muitas vezes um amigo, né, verdadeiro, porque assegura as suas mãos, né, até o fim. Passando força, né? Passando palavra para ti, te dando força, né? E muitos dizem que te amam nessa tarde, que são teu amigo, mas na hora da precisão, né? Que tu vai ver quem é e quem não é, né? O Senhor nos mostra. Então receba essas palavras, né? Que nós fiquemos vigiando, atentos, né? Porque a maioria, né? Usa com falsidades, né? Que na hora de te sugar, na hora que necessita de ti, na hora que tu tá, né?
com seus bolsos cheios, é cheio de gente ao teu redor, é cheio de amigos, diz que te ama, bate nas tuas costas, vive, né? Senta na tua mesa e na hora que tu, né, vai precisar, que muitas vezes está precisando nessa tarde, os amigos correram fora, né? É aí que o Senhor te mostra as falsidades, né? Então receba essas palavras nessa tarde, confie no Senhor, continue clamando, né? Porque é o Senhor que nos mostra, né? O que é oculto, o que está escondido, para que nós viemos, né? Vigiar na presença do Senhor, para que o inimigo não venha usando, né, essas pessoas que dão ouvido para ele, que deixam brecha para ele entrar, né? E ficar dizendo ser amigos, quando não são, são falsos, né? Só na hora que tu pode oferecer alguma coisa, eles estão ao teu redor, mas no momento que tu não pode, né, que está precisando, todos correm fora, né? E amigo que é amigo, como diz na palavra, ele fica na hora da angústia, né? Ele fica na hora da tristeza, ele fica na hora da doença, né? Ao teu lado. Amém? Receba essas palavras aí em nome de Jesus, nessa tarde.